sou Ana Paula do Apontatu, nosso sistema de gestão de ponto digital, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Eu estou no meio acadêmico há muitos anos e tive a honra de alguns anos atrás conhecer um profissional carismático, aquele que pensa realmente fora da caixa, um líder que estimula e inspira principalmente professores e alunos. Denis Lopes, mais uma vez, gratidão por você ter vindo aqui, tá? Prazer, Kendi, é um prazer estar aqui na TV Relacionamento. Perfeito. Conta um pouquinho para os internautas aí, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você acabou abraçando o mundo acadêmico e nunca mais largou também. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu gosto de começar falando que muitas vezes a gente olha apenas a foto e não vê o filme por trás de toda aquela história. Então eu gosto de contar o filme. A foto hoje, essa pessoa aqui de blazer, né, que parece uma pessoa bem sucedida, e ocupei cargos de reitoria de grandes universidades no Brasil, não só em São Paulo, mas em diversos estados. E as pessoas no primeiro momento pensam, isso é muito fácil, né? Não fácil é, não. para você estar ali, parece que foi um poder divino, que foi uma herança, e nada disso foi herdado. Eu comecei a trabalhar com 15 anos vendendo vela na porta do cemitério. É isso mesmo. A vida não foi fácil, mas conforme outras pessoas já relataram aqui no seu programa, que eu tive a oportunidade de assistir, existe algo em comum nas pessoas que conseguem exercer liderança e serem bem-sucedidas. E eu acho que a perseverança é não desistir, mesmo em meio às adversidades. Meus pais se separaram em 1980, quando eu tinha 7 anos de idade. Naquela época não era muito comum uma criança ter os pais separados. Eu estava na primeira série. E hoje já é muito comum. Hoje já é bem mais comum, mas na época não era tão comum. E naquela época o meu rendimento escolar começou a declinar em virtude, né, da separação dos meus pais. E a minha professora da primeira série me perguntou, Denis, o que está acontecendo? Né? Queria falar com o seu pai. E eu disse, professora, eu não sei onde está meu pai. Ele foi embora, mas eu posso chamar minha mãe. Então ela virou e disse o seguinte, na sala, para todo mundo ouvir. Ela falou, então está explicado porque você é burro. Porque criança que tem pais separados fica burra. Não adianta falar com a sua mãe. Quem educa é o pai. Então, uma professora da primeira série, que você espera ter um acolhimento, eu tive esse tapa na cara. Mas eu mantive a resiliência e pensei, vamos seguir em frente, não adianta ficar sentado chorando, né? Eu sempre digo que as pessoas sempre me falam assim, mas Denis, você está sempre bem-humorado, você está sempre sorrindo, mesmo em meio às adversidades. E a gente tem uma escolha, né? Nós podemos passar por um momento de dor, de sofrimento, intensificando aquele sofrimento ou tentando deixar aquilo mais leve. Eu sempre procurei deixar isso mais leve. Então, aos 15 anos, num dia de finados, passando em frente a um cemitério, do outro lado da rua, em frente ao cemitério, tinha uma loja de flores, vendia flores, velas, enfim. E uma mulher na porta dessa loja me abordou e falou, garoto, você quer ganhar um dinheiro? Eu falei, claro, né? Eu falei, como é que faz? Ela disse, olha, tem aqui uma caixa com 20 maços de vela, você vai lá na porta do cemitério e vende. E eu falei, tá, como é que eu faço? Ela falou o valor, e depois de 20 minutos eu voltei na loja e falei, eu queria outra caixa. E ela falou, mas o que você fez com a outra que eu te dei? Eu falei, eu vendi, tá aqui o dinheiro. E até o fim do dia eu acabei com o estoque de velas dela. Puxa vida. Sem saber como é que fazia, não tinha técnica, não tinha absolutamente nada. Eu tinha apenas um talento, né, natural de
conseguir me comunicar com as pessoas. Então, ela começou a me chamar esporadicamente para trabalhar nessa loja, de forma totalmente informal, esporádica, mas foi minha primeira experiência profissional. E a partir daí, até eu conseguir ingressar no ensino superior, que era meu objetivo, era minha meta, eu tinha certeza que somente após ingressar no ensino superior eu conseguiria mudar um pouco aquela minha situação. Mas até chegar nessa etapa, eu trabalhei de tudo quanto é coisas que a gente possa imaginar. E eu prestei o vestibular para entrar no Mackenzie, na cidade de São Paulo, que era uma universidade já era muito bem conceituada. Sim. E naquela época também não existiam tantas opções de ensino superior, né? As instituições de ensino eram muito limitadas, a poucas instituições. Fiz o vestibular e não sabia se eu seria aprovado ou não. Naquele momento eu não estava trabalhando, eu precisava desesperadamente trabalhar. Então, passando em frente a uma fábrica no Bom Retiro, um bairro tradicional de São Paulo, sim, tinha uma loja, uma fábrica da Olivetti, que na época fazia máquinas de escrever. E aqui vai um parênteses para os nossos sim, internautas mais jovens. Dê um Google aí no que é máquina de escrever, porque muita gente não sabe o que é isso. Mas eles fabricavam e consertavam máquinas de escrever. E tinha uma placa na porta da empresa, isso era muito comum antigamente, hoje em dia você não tem praticamente isso, mas você procurava emprego dessa forma também, olhando as plaquinhas, tinham placas de anúncio na porta das empresas, e eu vi uma placa, auxiliar de almoxarifado. Eu entrei, era um senhor italiano, e ele me abordou e falou, pois não. Eu falei, olha, eu queria concorrer a essa vaga aí que está anunciada na porta, de auxiliar de almoxarifado. Ele falou, essa vaga não existe. E eu sempre fui muito insistente, eu saí, fui até a porta, tirei a placa da parede e levei para ele. Eu falei, mas está aqui, ó. E ele começou a rir, ele falou, tá, mas essa vaga não existe mais. Eu falei, poxa, mas eu precisava muito trabalhar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiz o vestibular para fazer o curso de Administração e Comércio Exterior no Mackenzie, mas se eu não tiver emprego, não tenho condições, minha família não tem como pagar. Ele falou, a única opção que eu tenho é você pegar esse jaleco, era um jaleco azul marinho, e trabalhar na fábrica consertando máquina de escrever. Eu falei, o senhor vai me pagar? Ele falou, vou. Eu falei, então eu topo. Peguei o jaleco, botei o jaleco e fui aprender a desmontar, consertar uma máquina de escrever que tem mais de 1000 peças, é um inferno aquele negócio. Sim. E entrei no Mackenzie. E no meu primeiro dia foi aquela sensação de vitória, consegui entrar no ensino superior. Mas eu fazia um curso numa instituição extremamente elitizada. Na minha turma deveriam ter uns 80, 90 alunos. Eu era um dos pouquíssimos que trabalhavam. E dos poucos que trabalhavam, eu era o único que trabalhava numa profissão, digamos, mais braçal. Porque eu chegava à noite na instituição, mesmo que eu me limpasse, eu chegava sujo de graxa. Então, obviamente, naquela época não se usava o termo bullying, mas vocês podem ter certeza que eu sofria assédio e bullying todos os dias. E todas as noites, quando eu saía do campus e ia para casa no caminho, eu tinha uma certeza que eu iria desistir do curso. Porque era muito humilhante. E eu pensava, eu não preciso passar por isso. Mas eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, e no dia seguinte eu insistia, eu falava, não, eu vou passar por isso. E olha que incrível, né? Ao longo da minha jornada no ensino superior, eu consegui uma proposta para trabalhar na Editora Abril, na área de importação e exportação, e depois eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional suíça. Então, ao longo do tempo que eu estava no curso, eu me tornei o único aluno da sala
que trabalhava na área de comércio exterior. Puxa. Então, de patinho feio, eu virei estrela, porque todos os professores queriam saber o que eu fazia na prática. Eles davam aula de uma coisa que muitas vezes eles nem sabiam como é que funcionava. É só seguir a emenda. Até que um dia eu recebi uma proposta dessa multinacional que eu trabalhei para trabalhar na Áustria. Eu falei, caramba, e agora, né? Mas aceitei o desafio, participei de diversos projetos de logística internacional. Então eu trabalhei em 17 países e eu me especializei naquele momento numa área da logística chamada transporte de cargas especiais. Então eu transportei uma baleia viva de avião, transportei um espelho de um satélite. No México eu fiz o transporte de um meteoro que estava dentro de um museu e a gente teve que tirar esse meteoro dentro do museu e levar para o aeroporto, para uma exposição nos Estados Unidos. Trabalhei em Macaé, no norte do Rio de Janeiro, em plataformas de petróleo. Em Fortaleza, trabalhei num projeto de cabos de submarino, que é da Alcatel, que hoje em dia é a Alcatel Lucent, e eles têm uma rede de telecomunicações que vai de Fortaleza até a Inglaterra, totalmente submersa. Isso. Só que eu era um profissional já bem sucedido, era diretor de logística internacional de uma multinacional suíça, tinha viajado para vários países, mas faltava um propósito. Eu não sabia o que era esse propósito, porque não é algo fácil de se achar, está escrito no manual. Mas em 2004, há exatamente 20 anos atrás, um colega de trabalho falou, Denis, tem uma instituição de ensino que começou a ofertar cursos tecnólogos, é um curso superior, Sim. mas ao invés de ser um bacharelado, é um curso tecnólogo de 2 anos e tem um curso na área de logística, mas a gente não acha profissionais que queiram lecionar nesse curso. Você não queria dar aula? E aí naquele momento eu falei assim, nossa, dar aula, mas eu nunca me imaginei numa sala de aula, trabalhando na área de educação. Mas eu pensei, bom, quanto tempo? Ele falou, não, é só uma noite na semana. Eu falei, tá bom, não vai atrapalhar tanto as minhas outras atividades, e aceitei. E no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, passei o meu conteúdo, quando terminou a aula, eu percebi que eu tinha achado meu propósito. Quando os alunos vieram me abordar e relatar o quanto tinha sido incrível a minha aula, além do conteúdo, né, de eu ser uma pessoa próxima, eu lembrei daquela minha professora da primeira série. E aí eu me conectei com o meu propósito. Eu falei, meu propósito é trabalhar com educação. Então eu comecei a migrar da área de logística para a área de educação. E estou nessa área há 20 anos. Então na área de educação eu comecei a atuar como professor, depois eu me tornei coordenador de curso, fui diretor acadêmico, pedagógico, fui diretor de unidade e nos últimos anos assumi a reitoria de algumas universidades. Então eu trabalhei em Salvador, trabalhei em Brasília, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. O ano passado eu completei 50 anos, eu estava trabalhando como reitor da Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro, que é uma universidade que tem mais de 50 anos, é considerada a melhor do estado do Rio de Janeiro e a 6ª melhor do Brasil. Então foi um trabalho que me deu muito orgulho de realizar, mas a minha família estava em São Paulo e eu falei, bom, vou fazer uma transição de carreira. Então, no ano passado, em 2023, voltei para São Paulo no final do ano para poder também dar mais atenção, me dedicar à família. E esse ano eu estou num outro projeto que tem muita conexão com a educação, tem muito a ver com essa área, mas é um projeto na área de aprendizagem de jovens em situação de vulnerabilidade. Maravilhoso. Então, atualmente, eu
trabalho no Instituto Saber Aprendizes, que é um instituto que nós já formamos mais de 52 mil jovens e atualmente temos 9 mil jovens neste processo do programa do Jovem Aprendiz, que é um programa do Ministério do Trabalho, e nós, o Instituto Saber, é uma ONG sem fins lucrativos, está presente em vários lugares de São Paulo, no interior, na capital, no Rio de Janeiro, em breve em Brasília também, fazendo esse trabalho que é extremamente valoroso, que também tem tudo a ver comigo, com o meu propósito, que é de ajudar jovens a se formar, a conseguir o seu primeiro emprego, porque eu passei por isso e eu entendo o valor disso. Então nós trabalhamos com treinamentos profissionais para dar oportunidade desses jovens ingressarem no mercado de trabalho de uma forma mais organizada, mais eficiente, trabalhando com tecnologia. Então isso, para mim, é muito importante, faz muito sentido hoje trabalhar com propósito. Para finalizar a minha fala, deixando uma mensagem, eu entendo que é possível, não é utópico. Tem muitas pessoas que falam, isso não existe, trabalhar com propósito, você não ganha dinheiro. É possível a gente ganhar dinheiro suficiente para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Mas eu quero ser milionário. Então você tem que pensar em outras coisas, Eventualmente você pode ficar milionário, mas eu acho que dá para a gente ser feliz com um rendimento adequado para a nossa realidade e também trabalhar com algo que gera valor para a sociedade, que tem um propósito para você em primeiro lugar. Sim. Você descobrir aquilo que você tem talento, que você gosta, que te faz feliz e que faz o outro feliz também. E não é utopia, é realidade, é possível. Não é fácil, não é do dia para a noite que a gente descobre isso, não tem um manual, mas ele começa pelo autoconhecimento. Então é a gente se despir da gente mesmo e entender aquilo que a gente gosta de verdade e pensar para o que o mundo espera, o que o mundo espera de mim, para que o que eu tenho como objetivo maior. Então tem uma expressão japonesa que você deve conhecer, chamado Ikigai. Isso. Ikigai é você fazer uma série de questionamentos, é uma técnica que você se questiona sobre vários aspectos da sua vida pessoal, profissional, amorosa, enfim. E você tenta achar quais são os seus propósitos. E isso é muito importante. Então, falando aqui para a TV Relacionamento, para quem está nos acompanhando, entendam, é possível, basta a gente querer, não adianta ficar na cama o dia inteiro, porque isso não vai cair do céu, precisa esforço, trabalho, boa vontade, mas é possível. Então não deixe os seus sonhos de lado, como eu escuto sempre no final das entrevistas da TV Relacionamento, que as pessoas falam, acredite no seu sonho. É isso mesmo. Não adianta só acreditar, tem que arregaçar a manga e fazer acontecer. Perfeito. Denis, gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu pedi para você deixar seus contatos, mas eu queria só falar assim, o Ikigai, além dele ser um propósito de vida, ele é uma razão de ser. E muitas pessoas acabam partindo desse mundo sem descobrir essa razão de ser. Então precisa ser feito esse esforço aí, da pessoa com ela mesma para tentar descobrir. Parabéns aí, viu? Obrigado. Pode deixar seus contatos, por favor. Eu vou deixar. Eu tenho minha página pessoal do Instagram, é Denis Lopes 73. A página do Instagram de onde eu trabalho atualmente é saberaprendizes.org.br. Então, também se eu puder fazer, não uma propaganda, mas chamar esses jovens a partir dos 14 anos, jovens em situação de vulnerabilidade, quer a sua primeira oportunidade de emprego para ter renda, nos procure, Saber Aprendizes. Muito obrigado. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos então a esse talentoso e inspirador, Denis Lopes,
nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.